Mas sabemos como as bases devem ser capturadas. Isso exige efetivo, campanhas coordenadas. Tradicionalmente, bases não caem a menos que o lado atacante coloque tropas no terreno. A Ucrânia acabou de quebrar essa tradição. Com tática brutal e brilhante, a Ucrânia assumiu o controle de uma base russa importante. Isso não é só inteligente, é revolucionário. Essa abordagem será estudada por um século. Nenhum exército já controlou uma base sem enviar soldados. A Ucrânia fez isso agora. O aeroporto de Donetsk foi controlado pela Rússia durante boa parte da guerra. Esse aeroporto é essencial para a Rússia, servindo há anos como base logística dos fantoches de Putin, por onde passam tropas e equipamentos para sustentar a ofensiva na linha de frente, que supostamente vai paralisar Donetsk. O aeroporto é usado como base de drones, onde a Rússia armazena e lança veículos aéreos não tripulados, sendo essencial para pressionar as forças ucranianas e bombardear cidades ucranianas como parte da campanha de terror de Putin. O criminoso de guerra teve um choque de realidade. O aeroporto de Donetsk está sob controle de fogo ucraniano. Segundo o primeiro centro independente de sistemas não tripulados da Ucrânia, a operação realizada foi a primeira desse tipo na história moderna. A Ucrânia não enviou tropas para atacar o aeroporto de Donetsk. Isso seria insano. Essas forças precisariam retomar centenas ou milhares de quilômetros quadrados apenas para se prepararem para a batalha pelo aeroporto. A tradição foi esquecida. Os operadores de drones da Ucrânia ficaram à distância e lançaram várias ondas de ataques brutais contra o aeroporto. Antes muito fortificado, o aeroporto agora está sob controle da Ucrânia. Os soldados não estão em terra, mas drones nos céus impedem a Rússia de usar o aeroporto de Donetsk contra a Ucrânia. Isso muda o jogo para a Ucrânia e altera tudo o que sabemos sobre Donetsk e os planos futuros de Putin para a guerra. Mas antes de entrarmos em tudo isso, precisamos mostrar o que a Ucrânia está realmente fazendo no aeroporto de Donetsk. O primeiro centro separado de sistemas não tripulados detalha em postagem no Telegram como a Ucrânia estabeleceu controle de fogo sobre uma base sem enviar soldados ao combate. Operadores de drones de ataque destroem lançadores, veículos de transporte e equipes na pista. Estamos caçando sistematicamente grupos móveis de fogo e defesas aéreas inimigas, o que obriga o inimigo a cancelar voos, disse o centro. Resumindo, a Ucrânia atinge tudo. A Rússia não tem respostas. O objetivo da Ucrânia aqui é degradar a capacidade operacional da Rússia na base, até o ponto em que o aeroporto de Donetsk se torne inutilizável. Há paralelos com a campanha da Ucrânia no Mar Negro aqui. Na campanha, a Ucrânia não possuía navios de guerra para enfrentar a Rússia em batalha naval. A Ucrânia adotou outra estratégia, destruindo à distância com mísseis e drones parte da frota do Mar Negro, eliminando 1/3 e forçando os navios russos a recuar da Crimeia ocupada. A Ucrânia agora pode atingir defesas aéreas e ativos militares em todo o Mar Negro e Crimeia. É isso que veremos em Donetsk, e isso está destruindo Putin. Cada sistema de lançamento destruído pelos drones ucranianos no aeroporto de Donetsk é menos um que a Rússia pode usar contra a Ucrânia. A destruição de veículos e pessoal no aeroporto indica que não há mais lugares seguros na retaguarda próxima. Recursos que deveriam abastecer as linhas de frente, mas não podem. Eles foram destruídos. Caminhões de combustível, depósitos e equipamentos de engenharia, essenciais para avançar em Donetsk, estão sendo eliminados, enquanto a Ucrânia destrói o ecossistema do aeródromo criado pela Rússia. Não é só domínio de fogo, mas tornar o aeroporto de Donetsk tão perigoso para a Rússia que ela terá que deixar uma de suas principais bases nos territórios ocupados. A frota do Mar Negro conhece essa sensação, mas só pode aconselhar a fugir. Se houver dúvidas sobre as alegações da Ucrânia, o primeiro centro separado de sistemas não tripulados já as esclareceu. Como? O centro não só afirma ter domínio de fogo, mas comprovou com imagens de ataques sucessivos ao aeroporto de Donetsk. O vídeo de 2 minutos mostra a destruição de uma das bases mais importantes da Rússia. Frequentemente, vemos drones ucranianos de médio alcance mirando veículos, equipamentos militares e soldados. Não há mais local seguro no aeroporto de Donetsk. Parece que nenhuma defesa aérea consegue fazer nada contra os drones da Ucrânia. Resta apenas a consciência de que catástrofes vindas do céu podem surgir a qualquer momento para atacar. A Rússia não pode usar o aeroporto de Donetsk, pois drones ucranianos estão sempre prontos para atacar. Estamos presenciando o que o primeiro centro independente de sistemas não tripulados afirma. Esse feito inédito será estudado por anos.
Abordagem assimétrica para neutralizar bases e inutilizá-las para o inimigo. Serhiy Rodienko, que atende pelo codinome Falco e é um comandante envolvido no planejamento dessa operação única, explica: o domínio de fogo no aeroporto de Donetsk exemplifica uma operação assimétrica, onde pequenas forças dificultaram os planos estratégicos do inimigo, afirma Rodienko. A Ucrânia está destruindo toda a infraestrutura russa no aeroporto de Donetsk. Esse equipamento mantém a base operando. Sem ele, a Rússia só teria campos de pouso e hangares inutilizáveis, sob risco de destruição. Putin aguardará uma trégua. Ele e seus generais esperam que os ataques atuais da Ucrânia ao aeroporto de Donetsk sejam semelhantes aos anteriores. Em março, a Ucrânia usou mísseis Storm Shadow, Scalp e ATACMS dos Estados Unidos para atingir o aeroporto, danificando uma base de lançamento de drones Shahed. Antes disso, tanto em novembro quanto em dezembro de 2025, a Ucrânia havia atingido instalações de armazenamento de drones no aeroporto de Donetsk. Então não é como se a Ucrânia nunca tivesse atingido essa base russa vital antes. Mas agora é diferente. Antes, os ataques eram isolados, e apesar dos danos, a Rússia sabia que poderia voltar a usar o aeroporto de Donetsk para prejudicar a Ucrânia. Esse não é mais o caso. A estratégia da Ucrânia evoluiu. Antes, a estratégia era golpear a Rússia e recuar. Mas agora, há uma série de ataques pesados ao indefeso aeroporto de Donetsk. Já não são ataques isolados, e sim sistemáticos e calculados. A Ucrânia atinge repetidamente o aeroporto. Um campo de batalha-chave em Donbass saiu do controle da Rússia. Um aeroporto que tem sido um dos primeiros símbolos dos combates na Ucrânia desde que a Rússia lançou sua campanha de agressão em 2014, não é mais seguro. A Rússia controlou o aeroporto de Donetsk por mais de 10 anos, mas agora perdeu o controle. Recentemente, os ocupantes se sentiam seguros e planejavam ataques terroristas às nossas cidades. A partir de agora, transformamos o aeroporto de Donetsk em uma armadilha para o inimigo, afirma o primeiro centro separado de sistemas não tripulados. O aeroporto de Donetsk é mais do que isso. Está virando um inferno, pois a Ucrânia não vai parar. Controle de fogo estabelecido. Agora, a Ucrânia caça. Antes de explicarmos o próximo passo, e por que mais esse feito inédito da Ucrânia é um divisor de águas nesta guerra, lembramos que você assiste ao The Military Show. Se você está aproveitando o conteúdo do canal, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se para não perder o que vem por aí. A declaração do primeiro centro separado de sistemas não tripulados terminou com uma ameaça. É impossível se esconder e se defender. A Ucrânia já mostra que essa declaração não é só bravata. Com o controle de fogo, drones ucranianos caçam alvos russos no aeroporto. Grupos de fogo que protegiam o aeroporto de Donetsk agora enfrentam os drones. O mesmo ocorre com as unidades móveis de defesa aérea da Rússia, que não impediram os ataques que deram à Ucrânia o controle de fogo e agora são destruídas para permitir mais drones ucranianos, tornando o aeroporto um inferno para a Rússia. Voos estão sendo cancelados e as atividades no aeroporto de Donetsk reduzidas devido à ameaça constante dos drones ucranianos. Isso é brilhante e brutal por parte da Ucrânia. Primeiro, estabeleceu controle de fogo com drones e agora usa as mesmas armas para mantê-lo. Para Putin, isso prejudica seus planos em Donetsk. A Ucrânia já está em posição de degradar sistematicamente a infraestrutura do aeroporto de Donetsk, e a Rússia pouco pode fazer além de assistir à destruição de ativos importantes. Isso é um pesadelo para Putin em Donetsk. Segundo a Medusa, em 6 de junho, Putin segue afirmando que as tropas russas avançam em todas as frentes. Putin mente. O avanço para Kramatorsk, cidade do cinturão de fortalezas de Donetsk, está quase parado. Medusa informa que analistas acreditam que a Ucrânia deve manter a cidade até o fim de 2026. Isso não é exatamente bom para Putin, considerando que ele tinha um prazo até setembro de 2026 para o colapso completo do Donbass. Donetsk precisa cair para ocorrer esse colapso. Agora parece que a Rússia nem conseguirá conquistar uma das 4 cidades fortaleza necessárias até o fim do ano. Reflita sobre o que representa para a Rússia a Ucrânia ter domínio de fogo sobre o aeroporto de Donetsk. A Ucrânia não vai parar. A destruição de tudo que a Rússia construiu na base é o próximo passo. A Ucrânia vai continuar caçando, implacável, imparável. Os drones vão voar e a infraestrutura vai queimar até não sobrar nada do aeroporto. De um jeito ou de outro, a Ucrânia vai vencer. Ou os drones destroem tudo, ou a Rússia se retira. Não há cenário favorável para Putin aqui. As tropas de Putin na linha de frente vão sofrer. Essas forças já morrem em números recordes por pequenos ganhos territoriais. Maio foi um mês particularmente ruim.
Segundo The Guardian, a Rússia conquistou apenas 14 quilômetros quadrados da Ucrânia em maio, apesar de ter aumentado o número de ofensivas em 37,5%. A Rússia sacrificou mais de 30 mil soldados por ganhos insignificantes, afirmou o presidente ucraniano Vladimir Zelensky em carta aberta a Putin em junho. Dessas baixas, 63% são mortes, enquanto apenas 37% são feridos. Essa é a situação no momento. Com a Ucrânia estabelecendo controle de fogo sobre no aeroporto de Donetsk, o cenário é horrível para os soldados russos na linha de frente. Eles não terão mais apoio de drones, pois os locais de lançamento no aeroporto de Donetsk estão sendo destruídos. Reservas e suprimentos não chegam mais pelo aeroporto, deixando os capachos de Putin como carne para a máquina de moer. Mesmo que a Rússia encontre rotas alternativas, os atrasos causados pela estratégia brutal da Ucrânia garantem que essas alternativas não vão significar muito para as tropas que recebem ordens para atacar as posições ucranianas em Donetsk. Os números só tendem a crescer, e nenhum será positivo para Putin. Um avanço já lento como um glaciar chegará a um impasse. Isso nos leva ao motivo de isso ser importante para a guerra na Ucrânia. Vamos focar nos drones. A Ucrânia não fez um feito inédito no aeroporto de Donetsk à toa. O objetivo principal era destruir um nó logístico crucial, cada vez mais vital para a estratégia russa de lançar drones contra defesas e cidades ucranianas. No entanto, o aeroporto também ganhou destaque como centro de drones para a Rússia nos últimos meses. Em março, o Militarny informou que a Rússia começou obras no aeroporto de Donetsk. Novos hangares estavam sendo construídos, provavelmente para servir como instalações de armazenamento para os drones da Rússia. Fotos de satélite mostraram 11 novos prédios em construção em um único local. Perto do pista de táxi C1 do aeroporto, outra instalação estava sendo construída, possivelmente como plataforma de lançamento ou garagem para drones russos. Esse trabalho começou após os ataques de mísseis ucranianos que destruíram várias instalações russas de armazenamento de drones no aeroporto. Isso mostra que a Rússia ainda era muito ativa no aeroporto poucos meses antes da Ucrânia estabelecer domínio de fogo. Até 2 de junho, a Rússia já havia criado mais de 130 abrigos e garagens especificamente para drones. Outras instalações ainda estavam em construção quando a Ucrânia enviou seus drones. Não subestime a importância dos ataques de drones para a estratégia de Putin na Ucrânia, pois seus soldados não avançam em terra. Putin tem usado cada vez mais drones Shahed para atacar a retaguarda e a linha de frente da Ucrânia. Maio foi o exemplo perfeito disso. A France 24 relata que a Rússia lançou 8.150 drones contra a Ucrânia em maio. Esse foi um recorde mensal que veio após vários outros meses de recordes. A Ucrânia conseguiu interceptar 91% dos drones russos, sufocando o ataque, segundo o mesmo veículo. No entanto, o que estamos vendo agora no aeroporto de Donetsk é a Ucrânia adotando uma abordagem diferente. Ela ainda destruirá drones no ar, mas se a Ucrânia conseguir eliminar a fonte, os drones da Rússia se tornam menos problemáticos. O aeroporto de Donetsk virou um dos principais pontos de ataques de drones russos. Agora está inutilizado, pois o domínio de fogo da Ucrânia fará as forças russas recuarem tanto que não conseguirão mais lançar drones ou terão que reduzir o volume por falta de base sólida. De qualquer forma, isso é uma vitória para a Ucrânia. Olhando para isso de uma perspectiva mais ampla, também vemos que a campanha da Ucrânia contra a espinha dorsal logística da Rússia evoluiu. A campanha já tem causado grandes problemas para Putin nas últimas semanas. Em 30 de maio, a BBC divulgou que as forças armadas ucranianas passaram a usar drones com inteligência artificial em ataques a veículos de suprimentos russos, muitos circulando em rotas entre a Rússia e a Crimeia ocupada. A BBC verificou 14 ataques, mas houve muitos mais do que isso. A Ucrânia transformou os territórios ocupados em uma estrada para o inferno, ao atacar intensamente o corredor terrestre RR-280 entre Rússia e Crimeia. Um bloqueio logístico, como chama a Ucrânia, prejudica a Rússia em toda a linha de frente. O aeroporto de Donetsk exemplifica essa estratégia de bloqueio. Com drones de médio alcance e confiante na força de suas fortificações e zonas de morte na linha de frente, a Ucrânia pode focar em enfraquecer a Rússia na retaguarda. Lembre-se de que a Rússia é a força invasora aqui. Ela precisa que sua rede logística funcione da forma mais eficiente possível para manter a pressão sobre a Ucrânia. Quando o aeroporto de Donetsk fica sob o controle de fogo da Ucrânia, a Rússia começa a perder o controle da linha de frente. Isso já é claro no ritmo lento de avanço que mencionamos. Mas nada está saindo como planejado para Putin neste momento. A Ucrânia vem realizando feitos notáveis com drones, que serão estudados por anos, atingindo a Crimeia, Donetsk e até mesmo a Rússia.
Na véspera do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, drones ucranianos atacaram instalações de petróleo na cidade natal de Putin, mostrando que a guerra ainda atinge o território russo. Isso causa a Putin um problema maior do que a perda do aeroporto de Donetsk indicaria. O líder da Rússia está ficando sem opções e perdendo poder de barganha. A conquista do controle de fogo pela Ucrânia sobre o aeroporto de Donetsk será mais um fator para o impasse do exército russo em terra. Enquanto suas tropas estão sendo dizimadas, tudo o que Putin ainda tem em seu arsenal são drones e mísseis. Por isso, houve recorde de drones lançados contra a Ucrânia em maio. Embora mais de 90% desses drones sejam interceptados, a Rússia precisa lançá-los em grande número para tentar causar danos à Ucrânia. As forças de Putin passaram a usar mais mísseis balísticos nos últimos meses pelo mesmo motivo. Mas essa não é uma estratégia sustentável. A Rússia já está lidando com uma escassez de mísseis de defesa aérea, enquanto luta para produzir mísseis defensivos suficientes e, ao mesmo tempo, enfrenta o peso das sanções ocidentais e os ataques de drones de longo alcance da Ucrânia. Reforçar o uso de mísseis balísticos em sua estratégia de longo alcance pode funcionar para a Rússia no curto prazo, mas também significa que Putin está consumindo estoques que não podem ser facilmente repostos. Quando estoques baixarem, voltaremos a menos lançamentos, enquanto a Ucrânia segue prejudicando a Rússia na retaguarda. No fim, Putin não tem vantagem, nem pode se gabar de conquistas na Ucrânia, pois elas não existem. Somente 14 km² conquistados em um mês indicam o fracasso da ofensiva russa. A Ucrânia seguirá atacando a retaguarda com mais força. O aeroporto de Donetsk, sob controle de fogo, prejudica a Rússia, mas a Ucrânia aprofundará o impacto atacando cada vez mais fundo em Donetsk e mantendo a campanha na Crimeia. Putin quer mostrar ao mundo que a Ucrânia é fraca. As evidências mostram que a Ucrânia ainda tem muita força para lutar, mas está ficando mais forte em pontos-chave da guerra. Não nos entenda mal, Putin vai continuar falando como se a Rússia estivesse vencendo a guerra. Ele talvez nem perceba que as coisas estão tão ruins para a Rússia quanto estão em Donetsk. Em um relatório de 5 de junho, o Instituto para o Estudo da Guerra destacou que Putin está recusando discussões de paz porque acredita que a Rússia está vencendo no campo de batalha. Essas afirmações não condizem com a realidade, indicando que Putin recebe informações falsas de seus comandantes sobre as forças em Donetsk. Putin talvez nem saiba que a Ucrânia tem controle de fogo sobre o aeroporto de Donetsk. Ele sempre esteve cercado de bajuladores, que hoje têm medo de alertá-lo. Enquanto isso, a Ucrânia amplia sua atuação aérea. Navios de guerra, ferrovias, defesas aéreas e aeroportos inteiros agora são alvos da Ucrânia. Isso é resultado revolucionário da nova geração de drones de ataque de médio alcance. Putin talvez nem saiba disso. Ele pode seguir ordenando ataques mesmo com sua invasão desmoronando, mas isso acabará assombrando a Rússia. Já vemos em tempo real o fracasso da ofensiva de primavera e verão de Putin. Agora que a Ucrânia tem um plano para estabelecer controle de fogo sobre uma base usando apenas drones, a situação só deve piorar para a Rússia. O aeroporto de Donetsk é só o começo. O próximo alvo é toda a retaguarda russa. Na próxima vez que a Ucrânia atacar Donetsk, pode usar uma arma inédita, já crucial em sua estratégia de médio alcance na Crimeia. O drone Morriga, inspirado no deus da guerra celta, está paralisando a logística russa na Crimeia e se aproxima de libertar a península. Veja mais no nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para ver como a Ucrânia está virando o jogo contra a Rússia em 2026. Obrigado por assistir.